Olá, que Deus te abençoe, espero que esteja bem. Estou aqui para compartilhar um vídeo e tocar no assunto de discipulado. Na verdade é discipulado, discípulo, discipulando, fazer discípulos, qual a motivação, porquê, e é isso que nós estamos estudando essa semana. E dentro desse mês, nós da Igreja Evangélica Comunidade Vida Plena, a gente tem focado nessa ordem de Jesus, que é um dos pilares da nossa igreja. Então a gente tem ido um pouco mais a fundo, saindo um pouco da superficialidade e tentando entender melhor e tentando trazer para nós como nós temos caminhado em relação a essa ordem de Jesus, de como fazer discípulos, de se estamos fazendo discípulos e com qual motivação nós estamos caminhando. E hoje quero trazer para vocês algumas perguntas que, sendo bem honesto, me confrontaram bastante. E eu acredito que se você tirar um tempinho e realmente refletir sobre cada pergunta e realmente buscar responder cada pergunta, eu acredito que vai te confrontar também, porque inicialmente parecem perguntas simples de serem respondidas. Mas eu confesso para vocês que quando vocês tiram tempo e começam a refletir, percebem que não é tão simples assim e acaba te trazendo bastantes insights, bastante reflexão a respeito de como você tem caminhado em relação a essa vida de fazer discípulos. Então vamos lá. Antes de iniciar as perguntas, eu gostaria de deixar aqui a passagem referente do dia, que está em Tiago 3, versículo 1 até o 12, mas eu gostaria só de ler do 10 ao 12, que diz assim: De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago está nos alertando aqui de algo que, se eu e você analisarmos bem, é o que nós vivemos. Sem ser hipócrita, sem ser... sendo bem honesto comigo, e eu acredito que se você for honesto com você mesmo, há dias que a gente abençoa, há dias que a gente acaba não abençoando, e é algo que a gente precisa se atentar. E dentro do que a gente tem estudado em relação a fazer discípulos, existem algumas perguntas, e é justamente por esse motivo que eu estou gravando esse vídeo, porque toda sexta-feira está sendo um vídeo referente a tempo, a pausa para reflexão, a pausa para analisarmos o que nós estamos ouvindo, e não só analisarmos de um contexto geral, mas analisarmos de um contexto pessoal, meu para com Deus, meu, de como eu estou caminhando, de como eu estou vivendo. E começa a pergunta número 1 dizendo assim, exatamente o que eu estou dizendo: reserve um momento para examinar o teu coração, reserve um momento realmente para perceber que são perguntas simples, mas as respostas não são tão simples assim. Vamos lá, responda com toda honestidade. Por que você quer fazer discípulos? Você luta contra o desejo de fazer as pessoas perceberem seus atos? Quem tem acompanhado, é um dos estudos, é um dos pontos que a gente tem entendido. Com qual motivação você tem buscado fazer discípulos? Se você tem feito discípulos, com qual motivação? Será que tem sido a motivação certa? Será que tem sido a motivação dentro da palavra de Deus? E pense sobre isso e responda para você mesmo por que você quer fazer discípulos. A pergunta número 2 é baseada no texto que eu acabei de ler, mas do versículo 1 ao 12, que diz assim, a pergunta: e medite no alerta desse autor. De que modo essas poderosas palavras impactam você? Em que aspecto você precisa ajustar sua maneira de fazer discípulos? E é exatamente o que eu estava dizendo. Quando a gente percebe que o que nós lemos é o que realmente nós vivemos, de ter uma fonte que jorra muitas vezes de dois tipos diferentes, uma água doce e outra água amarga, uma hora a gente abençoa, outra hora a gente amaldiçoa, já é um alerta de que realmente a gente precisa se atentar de como a gente tem caminhado. E como eu disse, são perguntas que parecem simples, mas tem um contexto muito grande por trás. Eu creio que, tirando tempo para analisar, sem dúvida há de ser bênção para você, como alerta, como orientação, como uma autorreflexão de melhoras, do que precisa ser mudado. Pergunta número 3. Até esse momento, você poderia dizer que seu desejo de fazer discípulos tem sido motivado pelo amor? Lá em 1 Coríntios 13 fala muito a respeito do amor.
Se você pode fazer qualquer coisa, mas se não fazer por amor, é em vão. Então, eu acredito que se a nossa intenção de fazer discípulos não está totalmente voltado e baseado no amor, eu acredito que possa estar sendo em vão. Acredito que está sendo em vão. Continuando, descreva seu amor pelas pessoas que Deus colocou em sua vida. Para qual evidência você pode apontar a fim de demonstrar que ama as pessoas ao seu redor? Hoje mesmo eu compartilhei algo dizendo que um homem de Deus me disse uma vez que ele não sabia porque eu e ele estavam no mesmo caminho. Ele não tinha noção por que Deus colocou ele na minha vida e eu na vida dele. Mas que ele daria total tempo e total disponibilidade para conhecer aquilo que Deus tem para nós. Eu acho que isso é um dos caminhos que a gente precisa entender, de nos colocarmos à disposição para descobrir o porquê das pessoas que estão ao nosso redor e porquê Deus colocou nós nesse contexto. Então, talvez seja algo aí para refletir a respeito das pessoas que Deus tem colocado na tua vida. A pergunta número 5 diz: além de orar com fervor, quais medidas práticas você pode tomar para aumentar seu amor pelas pessoas? Boa pergunta também. É possível dizer que sua vida está sendo transformada pela verdade da palavra de Deus? Explique sua resposta. Eu acredito que, eu espero que a sua resposta seja sim. Eu espero que na explicação você consiga, na verdade, que o Espírito Santo te guie para te fazer enxergar como a sua vida tem sido transformada pela palavra de Deus. Eu espero que isso não pare por aí, que continue sendo transformado pela palavra de Deus. Bom, pergunta número 7. Que mudanças você precisa fazer para viver as verdades que ensinará às pessoas? Isso vai muito pela linha da coerência, do que você fala com aquilo que você vive. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim que as palavras influenciam, mas o exemplo ele arrasta, ele te empurra, ele te leva. Então, qual exemplo a gente tem sido? A gente tem sido um exemplo de acordo com o que nós estudamos na palavra de Deus, com a motivação certa, baseada no amor, baseada naquilo que Jesus nos orientou? Então, fica aí mais uma pergunta para vocês. Eu queria terminar esse vídeo apenas com um ponto, que é a respeito de uma oração. Não é fácil lidar com as coisas que você esteve pensando ao longo desse capítulo. Aqui não há soluções rápidas, e isso eu queria fazer uma observação. Realmente a gente está num processo, e eu entendo que precisamos estar crescendo dentro desse processo, e Deus trabalha em processo. Eu oro para que dentro do processo que você esteja, não sei qual não sei se já é em fazer discípulos, eu não sei se é ainda em iniciar a sua caminhada, enfim, Deus sabe, Deus conhece, e Deus está trabalhando dentro do processo da tua vida. E não há soluções rápidas, não é algo que podemos resolver do dia para a noite. E sim, Deus quer um relacionamento, quer uma caminhada com você, um tempo de vida com você, justamente para que você se pareça mais com Ele e com o teu exemplo você possa ser luz e sal para outras pessoas. Conclua essa lição orando para que Deus lhe dê a motivação adequada para fazer discípulos. Aumente seu amor por Ele e pelas pessoas ao seu redor, e o capacite a viver de acordo com as verdades que Ele o chamou a ensinar aos outros. Então, eu acredito que essa é uma oração que eu e que você deva fazer, pedindo a Deus que aumente o nosso amor por Ele, aumente o nosso desejo de ser discípulo dEle e, consequentemente, aumente o nosso desejo de discipular, de realmente trazer as pessoas para sentir o que nós sentimos. E eu digo mais do que sentir, porque sentir vai muito além de como nós estamos no dia ou do que as coisas acontecem em nossas vidas. Eu digo vivenciar realmente uma decisão de seguir a Jesus independente de circunstâncias. Então, que essa seja uma oração, que nós alcancemos um coração agradável a Deus, que nós alcancemos algo com uma motivação baseada no amor, baseada na palavra de Deus, não fazendo discípulos com a motivação errada, e justamente fazendo discípulos com a motivação que nós aprendemos em Jesus. Então eu convido vocês a orarem a Deus, a colocarem a sua vida diante de Deus, pedindo que Ele te ajude no exato processo que você está nesse exato momento, e que possa estar crescendo em Deus, possa estar crescendo na palavra de Deus e, consequentemente, sendo bênção no meio onde que Deus tem te colocado. Então, tire tempo para pensar nessas perguntas e, mais ainda, busque tirar tempo para respondê-las. Sem dúvida nenhuma,
mesmo que você não tenha resposta, você já vai perceber a necessidade de mudança na tua vida, ou de colocar mais Jesus dentro dela. E que Deus te abençoe, e que em nome de Jesus essas perguntas com as respostas sejam bênção na tua vida. É isso. Deus abençoe.